Olá, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para o YouTube e nesse vídeo eu vou falar sobre o homem medieval. Bom, primeiramente, quem foi o homem medieval? Como podemos defini-lo? Ah, não podemos pensar no homem medieval excluindo a religiosidade. Se nós pensamos em homem medieval, nós estamos pensando em homens religiosos, nós estamos falando de uma sociedade que era fortemente religiosa. Era muito baixo o número das pessoas que não acreditavam, que não criam, né? Uh, Era um número inexpressivo, quase inexistente, na verdade. E um dos autores mais importantes sobre o homem medieval, Le Goff, ele afirma o seguinte: numa época dominada e impregnada até as suas fibras mais íntimas pela religião, esse modelo era evidentemente definido pela religião e, acima de tudo, pela mais alta expressão da ciência religiosa, a teologia, referindo-se ao modelo de homem. O que era o homem? Definindo o homem medieval. Bom, durante a Idade Média existiam três classes sociais principais. Então você tem o camponês, você tem o senhor feudal e você tem ali o religioso, né, o que era o monge, aquele que se dedicava para a vida religiosa. Os senhores feudais, eles eram pessoas muito ricas, que eram donas de várias terras, e elas, de certa maneira, proporcionavam essas terras para que os camponeses pudessem plantar nessas terras. Era uma concessão, né? Eles concediam essa terra para que os camponeses pudessem plantar, e em retorno eles recebiam uma porcentagem, como se fosse um imposto que eles pagavam por usar a terra do senhor feudal. E ali eles plantavam uma série de produtos que eram comercializados e consumidos também por todas as pessoas que viviam naquele feudo, naquela localidade ali. Então, um feudo, normalmente, você tinha uma região, você tinha terras e você tinha também uma fortificação. Normalmente era ali onde ficava o senhor feudal e sua família, e todos os nobres daquela região. Eram pessoas abastadas e tinham também, o senhor feudal, ele tinha os seus soldados. Então ele não só proporcionava as terras para os camponeses, mas ele também proporcionava defesa. Então, em caso de ataque, caso suas terras fossem invadidas, todos aqueles camponeses podiam se refugiar nesse forte, nesse castelo. E também as tropas que eram comandadas pelo senhor feudal, elas proporcionavam a defesa daquele castelo. Então, assim vivia o homem naquela época. Uma maneira que era comum para que o homem camponês pudesse subir de nível era através da religiosidade. Então, o homem do campo, ele não tinha como se tornar um senhor feudal, ele não tinha como ser considerado um nobre, né, de uma hora para outra. Então, ele através da vida religiosa, ele iria para um monastério, ali ele se tornava um monge, e ali só o céu era o limite, porque ele podia chegar até o posto de papa, né? E o papa era aquele que estava por trás dos reinos na Idade Média. Bom, é importante mencionar algumas das contradições do homem medieval. Então você tem, ao mesmo tempo que alguns avanços científicos, pessoas estudando, então você tem ali um certo foco no intelectualismo, ao mesmo tempo você tem um foco também no sobrenatural, na superstição. Uma mulher bonita é uma feiticeira, porque a beleza dela está enfeitiçando os homens, está hipnotizando os homens. Então você tem esse primeiro contraste. Um outro contraste no homem da Idade Média é a questão da religiosidade e a promiscuidade, que estavam andando lado a lado no homem da Idade Média. E ao mesmo tempo também você tem ali o advento das cidades, elas crescendo como um ponto central na vida do homem medieval.
E você tem ali como contraste o feudalismo, as pessoas que viviam no campo e produziam para o senhor feudal. Legoff, ele apresenta de maneira muito interessante a obsessão que o homem medieval tinha para com os vícios, o pecado. Então aqui ele apresenta da seguinte maneira: o diabo tem 9 filhas, que ele casou da seguinte forma: a simônia, que seria a venda das indulgências, né? Então a simônia desposou os clérigos seculares, a hipocrisia desposou os monges, a rapina desposou os cavaleiros, sacrilégio desposou os camponeses, o fingimento desposou os oficiais de justiça, a usura desposou os burgueses, o luxo mundano desposou as matronas. Tem ainda uma 9ª filha, a luxúria, que ele não quis casar, mas que oferece a todas as pessoas como amante comum. Então estas eram algumas das obsessões do homem medieval. Desde a queda do Império Romano até o início da Idade Moderna, nós temos ali a predominância dessa mentalidade, dessa maneira de viver. Talvez, se a Europa não tivesse sido estruturada da maneira que foi, hoje seríamos muçulmanos ao invés de cristãos. É isso aí.